essa semana tudo na paz do Senhor? Graças a Deus. Que bom que estamos aqui novamente para adorarmos ao Senhor. E continue nesse espírito de adoração, de devoção a Deus. E eu quero que você agora esvazie a tua mente, deixe todos os teus problemas para trás, tente esquecer tudo que você passou durante a semana. Foram muitas coisas, né? Todos nós passamos. E tente absorver o máximo, tudo que você puder, tudo que o Espírito Santo tiver para falar ao teu coração por meio da palavra, absorva tudo. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então temos que ter os ouvidos bem atentos, a tua mente bem tranquila, né, e disposta a ouvir e aprender da palavra do Senhor. Tem duas coisas que são boas na palavra de Deus, mas uma delas inquieta. Nós aprendemos a conduzir a nossa vida quando ouvimos uma mensagem na palavra de Deus. E uma outra coisa que nos inquieta e nos deixa até um pouco assim, às vezes aborrecidos e tristes, é que nós vemos como nós falhamos diante da mensagem da palavra do Senhor. Nós pensamos, nesse ponto, eu estou péssimo. Né? Mas por isso mesmo, hoje, tente absorver, porque mesmo diante de nossos erros, mesmo quando nós olhamos nossas falhas, o Senhor quer nos ensinar através disso. Né? Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 1 mesmo. Profeta Daniel, capítulo 1. Mais ou menos no meio da Bíblia, Ezequiel, Daniel, diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E a estes o levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos dispôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Nomes muito bonitos, né? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado a cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Puxa vida. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que os jovens
e comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Amém? É para a gente entender, para fazer essa, é um pouco longo o texto, mas para entender o que eu quero falar a respeito de Daniel. Quem aqui já ouviu, já leu ou já ouviu alguma mensagem sobre Daniel na cova dos leões? Todo mundo, né? Mas eu não vou pregar sobre isso. Não é sobre a cova dos leões. Isso, claro, isso está implícito na história de Daniel, faz parte, mas o que eu quero que você tenha.
quero dizer que não é fácil hoje ser cristão. Nós estávamos ali no encontro dos jovens, na casa do Frank, do Natan, que é emocionante, e nós vimos ali na palavra de Deus. E hoje ser cristão é andar na contramão do que a sociedade impõe, na contramão do que o mundo impõe, não é verdade? Eu digo ser cristão mesmo, né? Não é brincar de ser crente. É realmente pegar uma vida
né? Eles eram ali governantes, tinham acesso aos tesouros do rei, ao melhor do império, eles tinham acesso. Eles roubavam de Nabucodonosor. Aliás, no capítulo 6, o reinado já havia sido entregue a Dário, não era mais Nabucodonosor. A Babilônia, ali houve, Nabucodonosor caiu, seu reinado caiu, o rei Dário assumiu. Daniel então passou por 3 reinos poderosos da Babilônia, 3 reis poderosos. Então no capítulo 1, onde nós lemos, era o rei Nabucodonosor, no capítulo 6 já era o rei Dário, né? Então aqueles governantes armaram uma arapuca para Daniel. Olha, o que nós vamos fazer? O rei está pensando em colocar Daniel como o principal. Havia ali vários prefeitos e governadores, e o rei colocou 3 homens para ficar sobre os prefeitos e governadores. Eram mais de 100. Né? Mas daqueles 3 homens, Daniel se destacou. Ele disse: olha, eu vou pegar Daniel e vou colocar acima dos 3. Era uma pirâmide, 1, 3 e sobre os demais. Então você imagina, Daniel, alguém totalmente honesto, incorruptível, diante de uma sociedade corrupta. O que eles pensaram em fazer? Agora Daniel vai ver o nosso superfaturamento aí, né? Ele vai contar para o rei, né? Vai ver quando nós vamos construir as arenas, né? As arenas aí luxuosas para os combates dos gladiadores, dos leões, né? Naquela época não era futebol, claro, né? Então ele vai ver o superfaturamento das arenas, ele vai contar tudo, vai denunciar o que nós temos que dar um jeito nesse cara. Nós já tentamos corromper, já oferecemos aí um valorzinho bom para ele, mas ele não aceita, né? E ele é incorruptível, o rei gosta dele, o rei gosta dele, o rei gostava, o rei Dário realmente gostava de Daniel, que tentou livrá-lo da morte. Mas olha, o único jeito nós temos é que achar alguma falha nele, na lei do seu Deus, né? E ali diz que eles amaram e disseram ao rei que fizesse um decreto que no espaço de 30 dias, qualquer homem que fizesse uma petição a qualquer Deus e que não fosse a ele, o rei, ou aos deuses da Babilônia, esse homem seria lançado na cova dos leões. O engano, usaram de uma artimanha, de uma astúcia para cima do rei. E o rei não sabia que Daniel estava, que esse era o alvo, que Daniel era o objetivo dele. E ali diz no capítulo 6, versículo 10, que nós lemos que quando Daniel soube do decreto, o que ele fez? Ele subiu no seu quarto, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, e orava 3 vezes ao dia, como ele costumava fazer todos os dias da sua vida. O que reflete isso? Daniel ali mesmo rico, poderoso no reino da Babilônia, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, como sempre costumava fazer, diariamente. E as janelas abertas para o lado de Jerusalém. O que significa isso? Isso significa vida espiritual. Ou até hoje, todas as sinagogas judaicas são construídas, voltadas para Jerusalém. Em qualquer cidade do mundo, o judeu praticante, como Daniel era, ele construiu ali a sua casa, pegou... Poxa vida! Deixa o pai, né? Mas ele pegou ali, comprou aquele terreno, talvez o rei até deu um terreno para ele: ó, Daniel, constrói a casa que você quiser, do jeito que você quiser aí. E ele pegou e construiu: vou construir a janela do meu quarto lá em cima, uma sacada maravilhosa, ele tinha dinheiro, né? Vou fazer uma janela, bem grande, para me orar, buscar a face de Deus, né? Voltada para Jerusalém. O que revela isso? O que isso tem a nos dizer? Nós queremos o milagre de Deus e não queremos o Deus do milagre. Daniel orava, mesmo sendo rico, poderoso, ele não mudava a sua vida espiritual. Quantos cristãos hoje têm esses 2 lados? De repente, quando em meio a uma dificuldade, busca-se a Deus fervorosamente. Agora, quando está tudo bem, esquece de Deus, né? É isso que acontece em muitos casos na vida cristã hoje em dia. Então, meus irmãos, o judeu tinha uma vida espiritual exemplar, tem ainda. Eles podem não crer em Jesus, acreditam no Velho Testamento, mas eles são temerosos das coisas de Deus, são zelosos. E Daniel viveu muito antes de Jesus, claro, não conhecia o Senhor, mas o seu coração era convertido, o seu coração era de Deus. Então, mesmo diante de riquezas e posição, 3 vezes ao dia,
ajoelhado para o lado de Jerusalém. As sinagogas são locais de orações construídos tanto em Israel como em outros locais do mundo pelos praticantes da religião judaica. Há milhares de anos e são construídas voltadas para o templo em Jerusalém. Isso é um hábito da nação de Israel. Isso está implícito na cultura deles desde Abraão. Aliás, Abraão, lá não havia Jerusalém, mas eu quero chamar a tua atenção para uma coisa muito interessante. Quem conhece um pouco da história de Abraão? Abraão, casado com Sara, receberia o filho Isaque da promessa de Deus. Pela promessa de Deus parecer estar demorando a Abraão e Sara. Sara disse: olha, toma minha serva, a egípcia Agar, toma-a por mulher e ela nos dará um filho. E assim Abraão fez e nasceu Isaque. Desculpa, Ismael, verdade. Eu estou adiantando a coisa. É Ismael. Isaque é o filho de Sara, justamente. Então, após Deus mostrou a ele: olha, você não está crendo, o filho que eu te prometi vai ser de Sara. E esse sim é o herdeiro da nação de Israel. Esse sim é quem eu vou abençoar todas as nações da terra, por meio de Isaque, filho de Sara. Então Sara deu a luz, depois não estou pregando sobre Abraão, estou passando bem rapidamente para a gente entender. Então Ismael, filho da egípcia Agar, serva de Sara, filho de Abraão. E Isaque, filho de Sara, filho de Abraão também. Aí há duas nações, dois povos nasceram desses dois homens, desses dois jovens, filhos de Abraão. Ismael seria o patriarca dos árabes, povo árabe. Tá? Ismael, filho de Agar, egípcio. Uma grande nação também. Isaque, filho de Sara, logicamente é o patriarca da nação de Israel, pai de Israel, de Jacó, que se tornou Israel, pai das 12 tribos da nação de Israel. O que eu quero dizer com tudo isso? São duas nações radicalmente religiosas. Ismael, patriarca do povo árabe, que é fundador da religião muçulmana, ou o Islã, o profeta Mohammed, ou Maomé, como se fala popularmente, veio da nação árabe. O povo árabe hoje, quando constrói a sua mesquita, o local de adoração deles, é voltado para Meca. Na cidade de Meca tem a mesquita do profeta Mohammed, Meca, na Arábia Saudita. Então esses dois povos têm esse costume tão zeloso. Eles constroem, o povo judeu constrói a sua sinagoga voltada para Jerusalém, e o povo árabe constrói a mesquita voltada para Meca, na Arábia Saudita. Então, e os dois povos fazem 3 períodos durante o dia de oração. O povo árabe a Alá, o povo judeu a Jeová. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Isso reflete espiritualidade. Há pouco tempo, ano passado, ano retrasado, eu entrei no escritório da empresa onde eu trabalhava e havia um tapete posto no chão, numa sala separada para empresários árabes, muçulmanos. Havia um tapete e uma bússola do lado do tapete. Porque aqueles homens, ao horário, eles eram meticulosos, tinham que saber exatamente para que lado estava Meca. Tinha uma bússola do lado do tapete. Eu achei muito interessante isso. O povo muçulmano, radicalmente, meticulosamente, teme o seu Deus. E o povo judeu também, assim como Daniel. Agora nós, cristãos, filhos de Deus, comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, como é que nós estamos conduzindo a nossa vida espiritual? Como é que temos levado a nossa vida diante da face de Deus? Será que oramos a Deus somente para pedir: Senhor, eu estou numa enrascada, Deus me livra disso. Eu estou, meu filho está doente, isso e aquilo, eu estou precisando de um milagre, me socorra. Era isso que Daniel fazia? Era isso que Daniel fazia? Ele corria a orar quando a coisa apertava. Quando ele soube do decreto do rei, correu desesperado. A Bíblia diz que ele simplesmente abriu as janelas do seu quarto e orou 3 vezes ao dia, como ele costumava fazer. Ele não fez nada de extraordinário. Ou seja, Daniel vivia uma vida sempre propensa a receber milagres de Deus. Ele acreditava na sua conta diante de Deus.
Ele não queria apenas sacar. O que nós fazemos hoje? Nós queremos apenas sacar de Deus. Agora, como sacar de uma conta que está vazia? Né? Como tirar de algo onde não depositamos? Você tem uma conta para receber o teu salário. Você trabalha para que seja depositado aquele valor para você poder sacar. Agora, nas coisas espirituais, ninguém quer trabalhar, só quer sacar. Né? Só queremos receber das mãos de Deus. Então, como eu disse, eu não iria pregar sobre o milagre da cova dos leões, mas para receber um grande milagre, você tem que acreditar primeiro, antes de sacar. Né? Não chegarmos em um momento de desespero para buscar a Deus, em um momento de aflição. E eu não estou dizendo que Deus não atenda, não é isso, não me entenda mal. Mas eu estou falando de uma vida constantemente vitoriosa diante de Deus e do mundo. Né? Você e eu, nós fomos chamados em Jesus Cristo, não apenas para recebermos socorro da mão de Deus, não apenas para recebermos bênçãos da mão de Deus. Nós somos chamados para, assim como Daniel, proclamar a glória do Deus de Israel nas nações, nos povos aonde ele não é conhecido. E nós aqui no Brasil fomos chamados para levar a glória do nosso Senhor, diante das pessoas que não o conhecem. Agora, como vamos tornar conhecido ao Deus de Israel, a essas pessoas, se nós mesmos não andamos em sua presença, nós mesmos não temos intimidade com Ele? Né? Quando você vai apresentar uma pessoa que você mal conhece, às vezes esquece até o nome, né? Esse aqui eu quero te apresentar o nome, como é que é o teu nome mesmo? E apresenta, né? Você já teve nessa situação, você conhece um agora, depois vai apresentar para o outro, você nem lembra do nome dele. Né? Quem já teve nessa situação? Eu já também. Né? Então, como é que você vai apresentar o Deus de Israel se... Eu quero falar de Jesus. Jesus é bom, né? O que ele fez com você? Eu nem lembro direito assim, mas lá na igreja diz que ele é bom. Né? O que é isso? A que Deus nós vamos apresentar se mal temos relacionamento com Ele? Era o que Daniel fazia, era o que Daniel cultivava, relacionamento com Deus, espiritualidade, vida espiritual. Né? E outra coisa, uma coisa muito, muito, muito importante. Né? Daniel, naquela nação, naquela cultura totalmente adversa, totalmente contrário à Bíblia, totalmente contrário ao Deus de Israel, adoradores de ídolos, havia até sacrifício de seres humanos. Uma coisa, mesmo diante do risco que ele corria, ele não se envergonhava de ser Deus. Né? Risco de morrer mesmo, como foi o que aconteceu. Né? O quase aconteceu, foi determinada a sua morte. Agora, hoje, diante de uma sociedade que não vai pegar você e jogar numa cova dos leões, não vai pegar você, jogar na fornalha de fogo, não vai te jogar numa arena de gladiadores ou para ser estraçalhado por feras, como isso aconteceu no decorrer da igreja durante séculos, e ainda acontece em alguns lugares hoje, né, mortes por causa de se pregar o Evangelho. Agora, nessa sociedade em que vivemos, há pessoas que se envergonham do Evangelho, se envergonham do nome de Jesus, apenas por fazer uma pequena chacota da sua cara. Você é crente? Você vai naquela igreja? Né? Não é risco de vida, né? É apenas uma zoação, como se fala por aí. Né? E quantas pessoas têm vergonha de falar que creem em Deus? Ou quantas pessoas deixam de crer em Deus por vergonha? Quantas pessoas negam a sua fé por se sentirem constrangidas diante daqueles que não creem, diante de chacotas, de risos, né? Isso é brincar de crente. E Daniel usava o seu tempo hábil, quando ele não estava governando, quando não estava exercendo a sua autoridade na Babilônia, usava para buscar a face de Deus. Como é que você tem usado o teu tempo? Às vezes eu fico pensativo, jovem cristão, abre o olho, acorda, jovem cristão. Quantas horas se passam inutilmente diante
de uma rede social, diante de um jogo eletrônico, se contaminando, absorvendo coisas contaminadas, absorvendo coisas demoníacas, disfarçadas de diversão, de sortando de coisas boas, alimentando-se daquilo que Daniel rejeitou, que eram coisas boas, carnes deliciosas, mas consagradas a ídolo, boa aparência, divertido, gostoso, mas ele disse, não, eu vou comer só vegetais. Isso não é jejum. Algumas pessoas dizem jejum de Daniel, só para falar. Não é jejum. Jejum é não comer nada, ele comia vegetais. É um voto, é uma consagração, não é jejum. Ele sim consagrou a sua alimentação a Deus, mas era uma alimentação, então não é jejum. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? O tempo, cristãos perdem tempo, perdem de se encherem da presença de Deus, perdem de se encherem do Espírito de Deus, e eu não tenho nada contra a tecnologia, mas eu digo, não deixa a tecnologia te usar, use você deve usar a tecnologia, não deixa ela te fazer um fantoche nas mãos do diabo. Eu quero dizer mais uma coisa aqui, se você olhar Apocalipse, o povo que vai ser dominado pelo anticristo é um povo que não questiona, um povo manipulado, tem uma manipulação de massa. O que é isso que nós vemos hoje em dia através da mídia, através do meio de comunicação, através das redes sociais? Uma mente de pessoas que não questionam mais, mentes de pessoas que estão...
Coloca uma pessoa perturbada na minha frente, uma pessoa carente, com a vida emocional destruída, para que eu possa pregar. O que nós dizemos? Deus me livre. Aquela pessoa é problema, só vai me dar dor de cabeça. Escapamos de pessoas problemáticas para não falar do amor de Deus. Não queremos nos estressar. Essa pessoa me estressa. Aí aquela pessoa chega só para reclamar para mim. Mas ela precisa de ouvir a tua palavra, uma palavra sábia, uma palavra de Deus, uma palavra de bênção, e às vezes ela quer que você só a escute falar. Nós já estamos estressados aí por qualquer coisa, não queremos ouvir. Queremos só pessoa, opa, que só venha só coisa boa, né? Me convida para um churrasco lá. Bênção. É isso que nós queremos sempre, né? Uma vida boa. Não que não possa convidar, viu? Pode convidar também. Mas temos que estar preparados, colocarmos a nossa vida como o Daniel colocava, com disposição pelos perdidos, como ele fazia. Orava 3 vezes ao dia. Se estava tudo bem com ele, ele orava 3 vezes ao dia também. Se queriam jogar ele na cova dos leões, ele orava 3 vezes ao dia também. É assim que é com você? Se está tudo bem, você ora 3 vezes ao dia? E não é, isso não é regra. Né? Se você está sendo perseguido, você ora 3 vezes ao dia também. Ou como ele costumava fazer. Tá? Isso não é método religioso, tá? Mas o que a palavra vem nos dizer hoje à noite, como é que nós estamos? Amém? Amém. Coloque-te de pé. Querido, se alguma coisa hoje eu não pude expressar, mas o Espírito Santo pode continuar falando.